Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, consultor sênior de pré-vendas da Axer, e damos início agora a mais um dos nossos Deep Dive Webcasts, que são uma série de webcasts técnicos explicando determinadas características ou determinados aspectos pontuais de nossas soluções. O tema do webcast de hoje é a criação e administração de planos de proteção de dados dentro do Axer DT. Então, primeiramente, eu agradeço a presença de todos, peço que mantenham seus microfones em mute durante a apresentação, pois no final haverá um espaço para perguntas e respostas, onde vocês poderão tirar seus microfones do mute e fazer perguntas. Caso surja alguma dúvida durante a apresentação, fique à vontade para enviar a pergunta pelo chat do Webex. Pois aí, assim que houver uma pausa, uma possibilidade, a sua dúvida será respondida. Então, dando início, e antes de mais nada, para aqueles que não conhecem a Axer, nós somos uma empresa global 100% focada em soluções de backup, recuperação e continuidade de negócios. Nós, por muito tempo, fizemos parte da CA Technologies, fomos uma subdivisão da companhia até agosto desse ano, quando houve a formalização da separação. Então, durante esse processo, toda a equipe que era responsável pelas soluções Axer dentro da CA foi automaticamente transferida para a nova empresa. Isso incluindo equipe de suporte, desenvolvimento, pré-venda, marketing, área comercial. Então, todos agora somos funcionários da Axer, que é uma empresa independente, global, com sua matriz em Minneapolis, nos Estados Unidos, total de mais de 500 funcionários ao redor do mundo, uma série de parceiros e clientes ativos e satisfeitos. Então, para vocês que são nossos parceiros ou clientes que estão assistindo esse webcast, fiquem tranquilos com esse processo de separação, ele está sendo totalmente transparente e a perspectiva é apenas de melhora, pois daqui para frente, sendo uma empresa independente, nós temos muito mais potencial de investimento, muito mais foco nas nossas soluções para entregar produtos e funcionalidades cada vez mais competitivas e completas para ajudá-los em seus desafios do dia a dia. E falando então do nosso portfólio, por mais de 20 anos, desde que a solução foi desenvolvida lá atrás pela Cheyenne Software, nós temos trabalhado com o Axer Backup, uma solução extremamente robusta e completa para backup disco, fita, nuvem, proteção de plataformas heterogêneas com Windows, Linux, Unix, macOS, diversas aplicações, enfim, é uma solução bastante completa, bastante confiável e também validada, por mais de 40 mil clientes ao redor do mundo. Então, uma solução que nos deu um expertise, um conhecimento muito grande desse mercado e que segue disponível, segue tendo novas versões, segue evoluindo com novos recursos e novas funcionalidades. Porém, além do Axer Backup, nós também concluímos que devido a algumas modificações que vêm ocorrendo no mercado de TI nos últimos anos, como a explosão do volume de dados, a adoção em massa de tecnologias de virtualização, desafios cada vez maiores para cumprir janelas de backup e SLA de proteção e recuperação, enfim, era preciso também oferecer outras alternativas para aqueles clientes que precisem de uma tecnologia mais moderna, mais eficiente para fazer a proteção de seus dados. E pensando nisso, nós trouxemos para o mercado em maio deste ano o novo Axer Unified Data Protection, ou Axer UDP, que é uma solução baseada em backup em disco, que emprega tecnologias de snapshot, tanto para ambientes físicos quanto virtuais, permitindo
proteger os dados, né, realizar o backup de forma muito mais eficiente, rápida, e também ter uma recuperação mais rápida e mais eficiente desses dados. Além disso, o ArcServe UDP engloba tecnologias de replicação, de alta disponibilidade, de virtual standby, para entregar para os nossos clientes uma solução verdadeiramente unificada e completa para atender suas necessidades de proteção e recuperação de dados. Então, o foco deste webcast de hoje é justamente uma das características do ArcServe Unified Data Protection, que são os planos de proteção. Que é um conceito que nós estamos trazendo com o ArcServe UDP para o mercado, que permite que você crie um plano, trace uma estratégia de proteção dos seus servidores com base nos seus requisitos de recuperação e possa automatizar as tarefas, né, as funcionalidades oferecidas pelo software de forma simples e descomplicada. Então, antes de falarmos especificamente dos planos, é importante fazer um breve overview das principais funcionalidades do ArcServe UDP. Como eu disse, ele é uma solução de backup baseada em disco. Então, uma das premissas para utilizar o ArcServe UDP é que o cliente disponha de uma área de armazenamento em storage, em um servidor, em NAS, ou enfim, qualquer tipo de área de disco que ele possa empregar para armazenar esse backup. Após a cópia em disco, é possível fazer a integração do ArcServe UDP com o ArcServe Backup para mandar uma cópia secundária para a fita, ou o próprio ArcServe UDP tem a capacidade de replicar esses backups para outras localidades ou até mesmo para a nuvem, se o cliente desejar. E o conceito principal por trás do ArcServe UDP é justamente a tecnologia de backup de imagem. Então, através de snapshots, o ArcServe UDP captura uma cópia completa do servidor do cliente, seja o volume do sistema, onde está lá o sistema operacional, as aplicações, as configurações. Também pode adicionar os volumes de dados, onde estão arquivos, bases de dados, servidores de correio, enfim. Uma cópia completa do servidor é capturada através dessa tecnologia de snapshot, tanto em servidores físicos quanto virtuais, Windows ou Linux. No caso de servidores físicos, nós usamos agentes para realizar esse snapshot. Então, é preciso instalar um agente no servidor que o cliente irá proteger, para que ele possa fazer as chamadas, as APIs necessárias para montar esse snapshot. E, no caso de máquinas virtuais, é possível trabalhar 100% sem agente, através apenas das APIs que são disponibilizadas pela VMware e pela Microsoft, no caso do Hyper-V, para realizar esses snapshots remotamente, sem precisar de um agente no host ou dentro da máquina virtual, e capturar esse snapshot para a realização dos backups. Então, em ambos os casos, mesmo fazendo um backup de snapshot do servidor inteiro, é possível tanto recuperar o servidor inteiro, no caso de um desastre, quanto também fazer a recuperação granular. Voltar um arquivo, voltar uma pasta, uma base de dados do Exchange, itens granulares do Exchange, como uma mensagem, uma pasta, atributos do Active Directory, enfim. Há uma série de opções de recuperação granular. Uma das tecnologias-chave do ArcServe UDP, além do conceito de snapshot, é a tecnologia de incrementais infinitos. Através desse recurso, o ArcServe UDP, ele exige, ele demanda apenas um backup full, que é o primeiro. Depois que o primeiro backup é feito, todos os backups seguintes, dali em diante para sempre, podem ser apenas backups incrementais. Dessa forma, somente os blocos modificados no servidor após o backup anterior serão copiados por esse novo backup.
Com essa tecnologia, o tamanho dos backups é reduzido drasticamente, assim como o tempo necessário para executá-los. Isso permite ter backups mais frequentes, até na casa dos 15 em 15 minutos. Outra característica importante dessa tecnologia é que, a partir de qualquer backup incremental, é possível recuperar qualquer informação do servidor, pois cada incremental consiste em um mapa dos blocos no disco naquele momento em que ele foi executado. É o que nós chamamos de ponto de recuperação. Então, cada um deles contém os ponteiros e as referências necessárias aos backups anteriores, para que na hora que você selecione esse backup para fazer uma recuperação, você consiga visualizar todos os arquivos, pastas, dados de dados, aplicações, enfim, qualquer tipo de informação dentro daquele servidor. Então você sempre precisará restaurar um único backup. Somado a esse conceito de incrementais infinitos, nós também agregamos a tecnologia de desduplicação global, que nós entregamos na origem dos dados, ou seja, um agente de backup. Então, essa tecnologia de desduplicação permite que sejam identificados quaisquer informações duplicadas, ou seja, repetidas, armazenadas mais de um local, em diferentes servidores, e essa informação, assim que identificada, será armazenada uma única vez no nosso repositório de disco. O que isso significa na prática? Na hora de realizar os backups do ambiente do seu cliente com o ArcService-DB, o primeiro backup do primeiro servidor, ele provavelmente será um backup completo de todos os dados, pois haverão poucos dados duplicados dentro do mesmo servidor. Mas digamos que esse seja um servidor Windows Server 2012. Quando for executado o backup de um segundo servidor Windows Server 2012, que nunca foi backupeado antes, durante o processo de backup, esse servidor, o agente que está instalado nele, consulta o conteúdo do repositório, que é um servidor UDP chamado RPS, e ele verá que, por exemplo, os arquivos do Windows, do antivírus, do Adobe Reader, os outros software padrão que estão instalados no servidor já estão armazenados no repositório, e ele não enviará esses dados novamente pela rede. Ele apenas criará ponteiros para aquelas informações, permitindo que depois esses dados possam ser reconstruídos na necessidade de um restore. Com isso, é reduzido ainda mais o tempo de backup, pois uma quantidade muito menor de informações será enviada pela rede, e, além disso, é reduzido também o consumo de disco para armazenamento desses backups, com taxas de redução na casa dos 80% a 90%. Com isso, o seu cliente pode armazenar esses dados no disco por um período muito maior, 30, 60, 90, 360 dias, até mais, guardar de repente até 2, 3 anos de backup no disco. A desduplicação, ela oferece esse potencial para os nossos clientes. Isso se aplica de forma global. Então não importa o que é o dado que o seu cliente está armazenando, uma VM, um servidor Oracle, um servidor Exchange, todos os dados serão decompostos em blocos e esses blocos serão comparados. Qualquer bloco duplicado é armazenado uma única vez. Após o armazenamento em disco, é possível replicar esses dados para um outro servidor RPS remoto, para aqueles casos, por exemplo, onde o cliente tem a necessidade de proteger filiais remotas. Então é possível ter um servidor RPS do ArcService-DB em cada filial, recebendo os backups dos servidores e estações ali presentes e realizando uma primeira desduplicação local. Durante a replicação para um site principal, por exemplo, através de um one, essa replicação também empregará a desduplicação. Então será feita primeiro uma comparação dos dados no RPS de origem
com os dados no RTS de destino. E apenas aqueles blocos que ainda não existirem no destino serão enviados pelo link, possibilitando economizar banda durante essa replicação. Além disso, é possível também controlar quanto da banda será consumida por esse processo a cada dia da semana, cada janela de horário do dia, se o cliente desejar. A recuperação desses backups pode ser feita de diversas formas. Através da recuperação granular, ou seja, arquivos, pastas, bases de dados, itens do Exchange, atributos do Active Directory, etc. E também do servidor inteiro através de um processo chamado Bare Metal Recovery, que permite reconstruir um servidor, seja físico ou virtual, até em um hardware diferente do original, inclusive fazendo conversões de físico para virtual, de virtual para físico, etc., a partir da imagem de backup que foi realizada com o Arquiserve DP. Então, para isso, basta fazer a inicialização do servidor, dar o boot nele com uma mídia de recuperação do DP, conectar-se ao RPS, que é o nosso repositório, selecionar o servidor que você deseja recuperar, a data, a hora e a nossa solução fará o restante. Então, será feita uma verificação dos drivers dentro daquela imagem, comparados ao hardware onde ela está sendo recuperada, e se houver qualquer incompatibilidade, a mesma será informada para que aquela pessoa que está operando a recuperação possa fornecer os drivers corretos com pendrive ou acessá-los em um compartilhamento de rede ou em qualquer local onde esses drivers estejam disponíveis. E além dessa possibilidade, também existe a opção de ativar um recurso dentro do DP chamado Virtual Standby, que faz a conversão automática e proativa dos backups gerados em máquinas virtuais. Então, primeira vez que um backup for executado após ativar essa funcionalidade, esse backup será convertido em um arquivo VHD ou um arquivo VMDK e copiado para um host de virtualização, VMware ou Hyper-V. Nesse host será criada automaticamente uma máquina virtual com as configurações estipuladas no plano do Arquiserve DP em relação à quantidade de memória, de CPU e localização dos discos virtuais, rede que essa máquina estará conectada e etc. Então essa VM será criada, pré-registrada e ficará pronta. A cada novo backup incremental, essa VM é automaticamente atualizada com as notificações. Então, no evento de um desastre, o ambiente já está pronto. Essa VM está pronta e está em stand-by. Para restabelecer, ou seja, recuperar aquele servidor que apresentou o problema, basta ligar a máquina virtual e a recuperação será instantânea. Então, essa é uma funcionalidade bastante interessante do Arquiserve DP que permite recuperar dados de forma bastante rápida. E aí, finalmente, chegamos ao assunto específico desse webcast de hoje, que são os planos do Arquiserve DP. Então, para entregar essas funcionalidades de forma simples e descomplicada, nós, da Arquiserve, trouxemos para o mercado uma metodologia de fluxo de trabalho, onde nós substituímos os conceitos de job do Arquiserve Backup, de política do Arquiserve D2D, de cenário do Arquiserve Replication por um conceito unificado de plano de proteção. Plano de proteção é um conjunto de tarefas que vão ser executadas na sequência de acordo com os objetivos que o cliente tem para recuperar os seus dados. Então, com base nos SLAs e nas métricas que ele definiu, você poderá configurar um plano para, por exemplo, perder no máximo 30 minutos de dados de determinado servidor, ter uma cópia desses backups off-site e
ter uma recuperação rápida em caso de desastre. Isso seria obtido através de um plano que contém uma tarefa de backup que vai ser executada de 30 em 30 minutos, por exemplo, seguida por uma tarefa de replicação, que vai enviar uma cópia desses backups para um segundo RTS remoto, e seguida por uma tarefa de virtual standby, que converte esses backups em uma máquina virtual de contingência. Então, os planos são traçados justamente de acordo com esse objetivo do cliente, para tornar essas tarefas, antes espalhadas em diferentes produtos e diferentes consoles, automatizadas. E é possível automatizar uma série de rotinas, até coisas mais simples, como realizar o backup de uma máquina Windows, uma estação de trabalho, por exemplo, depois realizar uma cópia de determinados arquivos dentro dessa estação para um dispositivo de nuvem e, uma vez por semana, por exemplo, exportar um ponto de recuperação daquela máquina para um HD externo que será levado para a casa do diretor da empresa, por exemplo. Existem clientes menores que têm esse tipo de demanda. Então, a grande ideia, a grande estratégia por trás do plano é trabalhar de forma orientada aos SLAs do seu cliente, aos objetivos que ele tem. Então, vamos compreender em detalhes os tipos de tarefas que podem ser automatizadas através dos planos do ArcServe UDT, as possíveis combinações, e então ver um pouco disso na prática, na própria console do UDT, e como nós podemos aplicar essa configuração. Então, existem 8 tipos de tarefas possíveis dentro da configuração dos planos do UDT. Na maioria dos casos, em 90% dos cenários, os planos são iniciados com uma tarefa de backup. Ela seria a primeira etapa da configuração do ArcServe UDT. E existem 3 tipos de tarefa de backup disponíveis. A tarefa de backup de servidores ou estações Windows, com base em agentes. A tarefa de backup de servidores Linux, com base em agentes. E a tarefa de backup baseada em host, sem agentes, que é específica para máquinas virtuais VMware e Hyper-V. Se o seu cliente tem máquinas virtuais Citrix, máquinas virtuais Red Hat Virtualization, Oracle VM, KVM, enfim. Nesses ambientes, nós tratamos essas máquinas virtuais como servidores físicos, realizando a instalação de agentes dentro delas. Então, utilizaríamos uma das 2 primeiras tarefas de acordo com o SO dessa máquina para fazer a proteção dela. Aí as tarefas de backup, como o próprio nome já deixa entender, elas irão gerar os snapshots, armazenar esses snapshots num disco e repetir esse processo de acordo com o agendamento estabelecido dentro dessa tarefa. Após a tarefa de backup, é possível adicionar uma segunda tarefa no mesmo plano para, por exemplo, gerar uma cópia adicional, uma cópia de segurança para exportar esses dados para um segundo armazenamento, seja através de replicação, que pode ser feita de RTS para RTS, e aí nós temos 2 tipos de replicação distintos dentro do DT. Uma alternativa possível é quando o cliente possui 2 RTS dele. Por exemplo, uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio de Janeiro. E o cliente deseja enviar dados de São Paulo para o Rio e do Rio para São Paulo, por exemplo. Ambos os servidores RPF são servidores que estão sob o controle do cliente. São gerenciados pela console UDT dele.
A outra alternativa possível é quando o cliente contrata um provedor de serviços, como um de nossos parceiros que tenham esse tipo de oferta, né, de armazenamento de backups off-site, ou mesmo um data center como a Log, Tivit e etc., onde o data center, né, esse provedor de serviços, vai ter um RPS dele, que ele gerencia. Então, ele tem o controle sobre esse RPS e o cliente tem os RPS dele que ele gerencia. E um não vai manusear o RPS do outro. Porém, o cliente pode usar essa tarefa de replicação para um RPS gerenciado remotamente para enviar os backups dele para dentro do RPS do MSP, do prestador de serviços. E as outras tarefas de exportação que também estão disponíveis dentro dos planos são a tarefa de cópia de arquivos, que é utilizada para selecionar determinados arquivos ou pastas dentro de um servidor ou estação e gerar uma cópia secundária desses arquivos especificamente num outro disco ou na nuvem, para um armazenamento secundário, ou até mesmo pode ser usado também para fazer archiving, porque essa tarefa de cópia ela oferece a opção de apagar os dados do local original após ser executado. E você tem a tarefa de cópia de ponto de recuperação, que exporta um determinado backup, vamos dizer o backup mensal, para um outro disco, né, para um HD externo, para um compartilhamento, para um NAS, um storage, etc., secundário, onde esse ponto especificamente será armazenado. Então, nós não estamos falando aqui de um RPS, estamos falando de uma pasta onde aquele ponto será gravado para, por exemplo, aquele cenário que eu mencionei anteriormente, o cliente deseja levar o HD externo com uma cópia do último ponto mensal para a casa dele. Então, essa tarefa de cópia de ponto de recuperação pode ser empregada para isso. E a última tarefa disponível é a tarefa de Virtual Standby, que transforma os backups em máquinas virtuais. Então, ele converte aquele backup que acabou de ser feito ou que foi feito e foi replicado em uma VN. Então, vamos compreender as possíveis combinações nessa configuração do plano. Quando a primeira tarefa do plano é uma tarefa de backup de Windows com base em agente, ela pode ser seguida por tarefas de replicação, e as tarefas de replicação têm uma característica que elas podem ser cascateadas. É possível que você tenha múltiplas tarefas de replicação dentro de um mesmo plano. Então, o seu cliente, de repente, tem 5 localidades: São Paulo, Rio, Vitória, Salvador, Fortaleza e Natal. Então, ele pode ter um cascateamento, replicar os dados de São Paulo para o Rio, de Rio para Vitória, de Vitória para Salvador, de Salvador para Natal. Então, é possível adicionar várias tarefas de replicação diferentes no mesmo plano. É possível também adicionar tarefas de Virtual Standby. E aí, essa tarefa de Virtual Standby, se houver uma tarefa de replicação, ou mais de uma tarefa de replicação no plano, você pode definir onde que o Virtual Standby será gerado. Então, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, que o cliente tem lá 5 cópias dos backups, ele pode tanto pegar a cópia original em São Paulo e já convertê-la numa máquina virtual, quanto pegar uma das cópias replicadas do Rio, Salvador, Fortaleza ou Natal e gerar a máquina virtual em qualquer uma dessas localidades, para recuperação rápida. Também é possível adicionar nesse plano
uma tarefa de cópia de ponto de recuperação, que exporta um determinado ponto de recuperação a cada X backups para um armazenamento secundário, e aqui nós não estamos falando de um segundo RTS, e sim de um disco realmente. Pode também ser empregada a tarefa de cópia de arquivos, sendo que a única limitação é que, por enquanto, a tarefa de cópia de arquivos não pode ser utilizada se o destino do backup for um RTS. Então, se o cliente armazena dados em um Recovery Point Server do ArcServe UDP, não é possível utilizar a tarefa de cópia de arquivos. Apenas se o backup estiver sendo armazenado em uma pasta, um diretório compartilhado, um disco externo e etc. E é possível também adicionar tarefas para replicar para um RTS gerenciado remotamente. É aquele cenário onde eu expliquei que há um provedor de serviços, um MSP, que está ofertando o armazenamento de backup como um serviço para esse cliente. Para as tarefas de backup baseadas em host sem agentes, que são destinadas a máquinas virtuais, é possível adicionar tarefas de replicação, virtual standby, cópia de ponto de recuperação e replicação para um RTS gerenciado remotamente. Não está disponível a tarefa de file copy para esse tipo de backup. Para as tarefas de backup via agente de Linux, também não é possível adicionar qualquer tipo de tarefa secundária no mesmo plano. Por enquanto, quando se faz o backup de Linux via agente, ou seja, uma máquina Linux física, não é possível replicar esses backups, gerar virtual standby ou qualquer outra tarefa do gênero. Porém, se essa máquina Linux é uma máquina virtual dentro de um host Hyper-V ou um host VMware, ela pode ser replicada, podem ser geradas cópias de ponto de recuperação, etc. Há uma exceção àquela informação que eu passei há pouco, onde os planos são iniciados geralmente por uma tarefa de backup. A única exceção a essa regra é quando você que está configurando o DP é um MSP, ou seja, você é um provedor de serviços. Você tem um RTS seu, é um servidor com o ArcServe UDP, com a função de RTS, uma área de disco, e você quer publicar esse servidor RTS para que seus clientes possam replicar os backups deles para dentro desse seu RTS. Nesse caso, você cria um plano começando pela tarefa Replicate Data from a Remote RTS, ou replicar dados a partir de um RTS remoto, para poder estipular que aquele cliente, especificamente, quando ele se conectar à sua console UDP, quando ele se conectar ao seu ambiente para enviar os dados, esses dados serão direcionados para um RTS, para um data store específico. Aí, nesse caso, essa tarefa pode ser seguida por outras tarefas de replicação ou por tarefas de virtual standby para converter os backups que os clientes estão enviando em máquinas virtuais. Vamos então ver como isso funciona na prática dentro do ArcServe UDP. Eu vou encerrar o compartilhamento da apresentação e eu vou compartilhar o meu desktop. Eu estou aqui no meu servidor que tem a função de RTS do ArcServe UDP e também a console do ArcServe UDP, que é a função responsável pela gerência do ambiente, inclusive do banco de dados da solução. E eu vou acessar aqui a console da ferramenta.
Lembrando que a console do Arquivo DP é uma console web que pode ser acessada remotamente de qualquer equipamento que tenha um browser, né, direcionando ali para o servidor onde está instalada a console na porta 8015. Então, para gerenciar os planos do Arquivo DP, eu acessarei a guia de recursos, né, Resources, e eu utilizarei a opção aqui no painel de navegação à esquerda, All Plans. Aqui eu posso visualizar os planos que eu já criei anteriormente, posso modificá-los, posso excluí-los, posso adicionar novos planos. Para excluir um plano, você simplesmente precisa selecioná-lo, clicar em Actions e clicar em Delete. Aí isso pode ser feito para qualquer tipo de plano. Os servidores, os nós atribuídos àquele plano, serão informados na hora que você remove esse plano de que aquele plano não existe mais. E aí eles passarão a exibir um alerta de que esses servidores não são mais protegidos por nenhum plano. E também serão listados aqui no grupo Nodes Without a Plan. São servidores que atualmente não estão configurados para realizar backups. Então eu vou utilizar a opção All Plans para criar um novo plano. Para isso, basta clicar no botão Add a Plan. A primeira etapa na criação de um plano é definir o nome dele. Para isso, eu sugiro, a nossa recomendação como fabricante, é que você utilize um nome de plano que tenha um significado, que permita que você identifique rapidamente o que esse plano faz. Na prática, interessante seria, de repente, você estipular os tipos de tarefa dentro do plano, por exemplo, backup mais replicação, mais virtual standby, e, de repente, qual é o RPO desse plano, ou seja, qual que é a frequência com que ele é executado. Ou então, qual é o perfil, né? Se o seu cliente ou você definiu diferentes SLAs, e aí você definiu um nome para cada um desses SLAs. Então, um SLA básico, que vai ser um backup por dia, com depois uma cópia para fita, sem muitas funcionalidades, você decidiu chamar esse SLA de SLA Silver. Então você pode chamar esse plano de Silver Windows, por exemplo, Silver Linux, Silver máquinas virtuais, enfim. Mas algo que te direcione, que te faça associar o que esse plano faz. Chamar um plano de plano 1 não vai te ajudar a ter uma ideia muito específica de qual é a configuração dentro dele. No meu caso aqui, como é apenas um exemplo, eu vou chamar de backup físico Windows. Após definir o nome do plano, eu vou selecionar qual que é a minha primeira tarefa nesse plano. E eu tenho 4 opções onde eu posso usar. Essa quinta opção aqui de Virtual Standby, como primeira tarefa do plano, ela é destinada única e exclusivamente a manter compatibilidade com cenários legados, onde o cliente tem backups sendo feitos via UDP, mas replicados via Server Replication, e ele quer transformar esses backups em máquinas virtuais. Essa é a única situação onde o cliente vai usar essa tarefa. Como a recomendação atual de melhor prática é fazer os backups em um RPS do UDP
e posteriormente replicá-los pelo próprio UDP e não pelo Archive Replication, esse tipo de tarefa geralmente não será utilizada. Então, as tarefas possíveis são aquelas que eu expliquei agora há pouco. Backup de Windows baseado em agente, backup de Linux baseado em agente, backup via host, baseado em host sem agentes, que é destinado a máquinas virtuais VMware e Hyper-V. Então vamos primeiro criar um plano baseado em Windows. A primeira etapa na criação do plano é selecionar os nós, ou seja, os servidores que serão protegidos por esse plano. Para isso basta clicar em Add Nodes. Eu tenho a opção de selecionar quais nós eu quero proteger se eu já tiver importado esses nós para dentro da console do DP, ou desde o Update 2, que foi lançado agora em novembro, é possível também, diretamente daqui da janela de criação do plano, importar novos servidores. Então, adicionar um servidor diretamente dentro desse plano, ou até mesmo importá-lo a partir do meu Active Directory. Nesse caso, eu vou selecionar um servidor que eu já importei anteriormente. Por exemplo, o meu Domain Controller. E vou selecionar também o meu servidor Exchange. Então, selecionando esses servidores que eu desejo proteger, eu vou clicar na setinha para a direita para que eles sejam selecionados. Ainda aqui na guia de origem do plano, eu posso remover um servidor que eu adicionei e posso definir quais vão ser os volumes dos quais eu vou fazer backup. Então, como eu expliquei no início da apresentação, o UDP faz backup de snapshot, a imagem do servidor completo. Eu não posso selecionar uma única pasta, não posso selecionar uma aplicação. O mais granular que é possível chegar, se o cliente desejar, é fazer backup de um único volume. Porém, o recomendado para que o cliente tenha a proteção mais completa e possa fazer restore do tipo Bare Metal Recovery ou mesmo ativar o recurso de Virtual Standby é que ele faça o backup de todos os volumes. Após definir a origem, o próximo passo é escolher o destino desse backup. Então é possível gravar esses backups tanto em uma pasta compartilhada quanto no meu Recovery Point Server, no meu RPS. Se eu desejar utilizar uma tarefa de cópia de arquivos posteriormente nesse plano, eu devo utilizar esta opção para gravar esses backups num compartilhamento. Caso eu queira usar opções de replicação, eu devo utilizar a opção de RPS, que também é o componente que vai adicionar a possibilidade de desduplicar os meus backups e de replicá-los. Nós fizemos um webcast técnico exclusivo sobre os RPS. Caso você não tenha assistido a esse webcast, envie um e-mail depois, everton.cardoso@archive.com, e eu posso enviar para você o link da gravação para assistir esse webcast e entender melhor as características, a instalação e a configuração do RPS. Então, eu vou justamente selecionar o RPS como destino desse meu backup. Para isso, basta que eu selecione na lista qual RPS que eu desejo utilizar. Ele já popula automaticamente essa lista com os RPS disponíveis no ambiente. E após selecionar o RPS, ele me lista também os data stores, os repositórios de dados existentes dentro desse RPS. Quando o destino do backup é um RPS, obrigatoriamente o UDP fará criptografia desses dados para garantir uma transferência segura. Então, é preciso fornecer uma senha para a realização dessa criptografia. E essa senha deve ser documentada.
pois apesar dela ficar armazenada no banco de dados do DP, e você geralmente não precisar dela para fazer um restore, se eventualmente você precisar fazer um bare metal recovery, ou se o banco de dados do DP for perdido por alguma razão, será preciso fornecer essa senha para poder ler os backups. O passo seguinte na criação de um plano com uma tarefa de backup é selecionar o tipo de agendamento desejado. O DP oferece opções bastante flexíveis nessa etapa. Por padrão, o plano já trará uma tarefa diária pré-configurada, que pode ser modificada. Basta clicar sobre ela para alterar os dias em que ela será executada e o horário. Além da tarefa diária, você pode adicionar outras tarefas, clicando em Add e Add Backup Schedule. Aqui você pode, por exemplo, adicionar tarefas semanais, que serão executadas todas as semanas em determinado dia, por exemplo, sexta-feira. Posso adicionar tarefas mensais, para serem executadas no último dia do mês, ou em um dia específico, ou na última sexta-feira, na primeira sexta-feira, enfim. Aí você tem toda a flexibilidade para definir qual vai ser o backup mensal. E eu posso adicionar ainda backups personalizados. Se o seu cliente, por exemplo, tem a necessidade de fazer backup de hora em hora durante o expediente. Por exemplo, notem que todos os backups que eu adicionei são backups incrementais, porque o DP não necessita de backups full. Somente o primeiro backup será automaticamente convertido numa tarefa full e os demais passarão a ser apenas incrementais. Então você pode definir o horário em que esse plano entra em vigor. Se, por exemplo, você está configurando um plano de backup hoje, terça-feira, e você quer que esse plano só comece a ser executado no sábado, você pode programar isso aqui, dizendo que esse plano só entra em vigor no sábado à 1 da tarde. Antes disso, nenhum backup será executado. Você também pode definir a retenção que você deseja manter no disco. Quantos backups de cada tipo, quantos diários, quantos semanais, quantos mensais e quantos custom, quantos personalizados. É possível também habilitar a geração ou não de catálogos. Os catálogos de file system permitem uma recuperação mais rápida, se o seu cliente precisar fazer uma busca, por exemplo. De repente, o usuário deseja um arquivo chamado report.xls e ele não se lembra exatamente em qual diretório esse arquivo estava. O DP permite, durante a recuperação, fazer uma busca por report.xls e listar todas as versões, todos os arquivos com aquele nome. Então, a geração dos catálogos, os catálogos são basicamente utilizados para isso. Ou, quando você deseja entregar uma tarefa de cópia de arquivos, o catálogo ele é necessário para habilitar essa funcionalidade também. Aí ele é opcional. Você pode ativá-lo ou não. Além dos catálogos de file system, existem também os catálogos de Exchange para recuperação granular de itens, como mensagens, pastas, caixas postais e etc. Ao ativar essa caixa de seleção, todos os backups executados gerarão automaticamente o catálogo granular do Exchange. Uma recomendação que nós damos é que não habilitem essa função se o objetivo é realizar backups frequentes. Essa função, a geração do catálogo do Exchange, ela pode demorar um certo tempo, como até mesmo algumas horas, dependendo da quantidade de caixas postais no ambiente do cliente.
Então, se a intenção é realizar backup de hora em hora, por exemplo, esse processo ele vai acabar se encavalando e permanecendo sempre em execução. Então, nossa recomendação é que esse recurso somente seja ativado se os backups forem mais espaçados, por exemplo, a cada 6 horas, a cada 8 horas em diante. Mesmo sem gerar o catálogo dentro da configuração do plano, na hora de fazer a recuperação, é possível pedir ao ODP que gere esse catálogo sob demanda. Então, para uma determinada sessão de backup onde o catálogo originalmente não foi gerado, é possível pedir que ele gere esse catálogo no momento da restauração para habilitar a recuperação granular dos dados. Além dos agendamentos de backup, também é possível adicionar agendamentos do tipo merge, que é o processo de limpeza dos backups antigos. Então, quando a retenção estipulada é atingida, os backups antigos começam a ser mesclados para permitir que seja possível seguir fazendo incrementais. Por padrão, se você não adiciona um agendamento de merge, essa tarefa vai ser executada de forma automática logo após cada backup, a partir do momento que a retenção for atingida. Se você desejar criar uma janela de tempo onde esse processo vai ser executado, por exemplo, somente aos finais de semana ou somente de madrugada, você pode criar esse agendamento para limitar a execução do merge apenas para esse período. E a outra programação possível é a programação de throttle, que permite limitar o throughput do backup para reduzir consumo de rede, consumo de CPU, consumo de I/O de disco e reduzir o impacto dos backups, sendo recomendado que você crie uma política de throttle caso tenha a necessidade de fazer backups durante o expediente. Na guia avançado, é possível habilitar a remoção de logs de transação do SQL Server de forma semanal, mensal ou diária, também do Exchange, e utilizar scripts pré e pós-backup. Além disso, é possível também habilitar alertas de e-mail para receber uma notificação sempre que um backup não for executado, falhar, for executado com sucesso, enfim. Após configurar a primeira tarefa do meu plano, que nesse caso é uma tarefa de backup de Windows, eu posso seguir essa tarefa por outra. Basta para isso vir aqui ao canto esquerdo, onde eu tenho a opção Add a Task, e clicar sobre ele. E adicionei uma segunda tarefa dentro do mesmo plano. Essa tarefa pode ser uma tarefa, por exemplo, de replicação, onde a minha origem vai ser automaticamente o meu backup, o meu ponto de recuperação gerado pela primeira tarefa. E aí eu vou definir o destino, que obrigatoriamente será um segundo RTS. Por exemplo, em seguida, eu vou definir se eu quero, quando eu quero que essa tarefa de replicação seja executada. Se eu não definir nenhum agendamento, ela vai ser executada após cada backup. Se eu quiser limitar essa execução, eu posso criar um schedule, uma programação para replicação. Dizer que ela só vai ocorrer, por exemplo, de sábado e domingo, e durante a semana
da meia-noite até às 6 da manhã. Por exemplo. Posso também adicionar um agendamento para o merge, porque em cada RPS o merge será executado de forma isolada, uma vez que é possível ter diferentes retenções em cada um dos meus RPS. Por exemplo, você pode ter no primeiro RPS, configurado lá na tarefa de backup, uma retenção dos 5 últimos diários. E no RPS secundário, manter 30. O mesmo vale para os semanais e para os mensais. Como a retenção é diferente, eu posso agendar o merge para uma janela específica também no RPS de destino, sendo que se eu não fizer nenhuma programação, o merge será executado após cada replicação. E também posso criar uma política de throttle para limitar a banda consumida pelo processo de replicação durante o expediente, por exemplo. De segunda a sexta, eu quero que essa replicação consuma no máximo 512 kbps do meu link, das 8 da manhã às 6 da tarde. Em Advanced, eu posso definir alertas também relacionados à replicação. Depois que eu configurei minha segunda tarefa, eu posso adicionar uma nova tarefa, que pode ser uma nova tarefa de replicação, para gerar uma segunda cópia dos dados, uma terceira no caso. Pode ser também uma tarefa de virtual standby, que vai converter os backups em máquinas virtuais. Então, eu vou definir a partir de qual cópia eu desejo gerar essa VM, do backup original ou da réplica, e qual que é o destino dessa máquina virtual. E nesse caso eu vou estipular quantas versões dessa VM eu desejo, quantidade de CPUs, quantidade de memória, o local onde ela vai ser armazenada, tipo de conector de rede e etc. E aí eu poderia seguir adicionando tarefas, como por exemplo, file copy. Porém, nesse caso, eu não posso adicionar uma tarefa de file copy porque meu backup está sendo armazenado no RPS. Para usar essa função, meu backup tem que ser guardado num share ou numa pasta, sem a função RPS. Posso criar uma tarefa de cópia de ponto de recuperação para exportar para um compartilhamento por exemplo, um determinado ponto de recuperação. Então, a cada 10 backups, por exemplo, o último backup disponível ele é transformado numa cópia full e gravada nesse compartilhamento, nesse HD externo, nesse disco, nesse NAS, para ter uma redundância. Posso seguir adicionando tarefas, inclusive a tarefa para replicar para um RPS gerenciado remotamente. Então, o plano pode consistir de múltiplas tarefas. Depois que eu criei um plano, que ele é salvo, esse plano vai ser enviado
para os nós protegidos por ele. E depois que ele está pronto, eu posso modificá-lo diretamente daqui. Para isso, basta clicar diretamente sobre o nome do plano ou clicar com direita e clicar em Modify. Por exemplo, eu tenho aqui um plano de backup de máquinas virtuais, o Hyper-V. Que eu poderia modificar adicionando novos nós, se eu desejar, ou modificando o destino, modificando o agendamento, ativando algum recurso de truncar logs, de executar scripts, enfim, adicionar outras tarefas dentro desse plano original que eu criei. E aí, ao final, basta que eu clique em Save para alterar as configurações desse plano. Eu também posso conferir as configurações que eu selecionei nesse plano, clicando sobre ele, não sobre o seu nome, mas sobre alguma área na linha desse plano, e clicando aqui em Settings, no menu da direita, no painel da direita, onde ele exibe um resumo de tudo que esse plano faz, assim como os agendamentos e todas as tarefas que estão dentro dele. Sempre que eu quiser adicionar um novo servidor dentro de um plano, eu preciso modificá-lo e adicionar um novo servidor. Eu posso também duplicar um plano usando a opção Copy, clicando com o botão direito sobre ele, ou clicando no menu Actions e clicando em Copy, para duplicar as configurações desse plano. Então, tudo que foi selecionado no plano original é mantido, e você pode fazer pequenos ajustes, adicionar máquinas diferentes e salvar esse plano. E é possível também pausar um plano. Quando um plano é pausado, ele é suspenso temporariamente. Então, as tarefas programadas dentro desse plano deixarão de ser executadas até que você selecione esse plano novamente e clique em Resume. Enquanto o plano estiver pausado, as máquinas protegidas por ele exibirão esse status de pause, significando que elas não estão protegidas no momento. O único plano que não permite muita liberdade é o plano de Linux, que somente pode conter uma única tarefa e não permite que você adicione tarefas adicionais. Ele também tem algumas diferenças relacionadas às características do backup do Linux, que são um pouco diferentes das do backup do Windows, mas isso será um tema de outro webcast. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir para esclarecimento de dúvidas e perguntas. Então, caso tenham alguma dúvida sobre esse tema dos planos, da gestão deles, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat ou para tirar o microfone do mute e fazer a pergunta diretamente. Alguém tem alguma pergunta? Bom,
apenas para finalizar, depois que um plano é criado e é feito o deploy dele, ou seja, ele é aplicado, para executar o backup do nó, basta clicar com o direito sobre o nó que você deseja aqui na visualização de todos os nós, ou através do grupo que é criado para esse plano. Sempre que você cria um novo plano, um grupo é gerado aqui, listando as máquinas que estão dentro dele, e aí basta que você clique com direito sobre o servidor que você deseja e clique em Backup Now. Então, automaticamente o backup será iniciado de acordo com as configurações dentro do plano. Bom, então foram enviadas algumas perguntas aqui no chat. O Marcos perguntou, né, se o UDP faz o backup de máquinas físicas também. Sim, o UDP faz o backup tanto de servidores físicos quanto de servidores virtuais, Windows e Linux. O Cristiano perguntou como ele pode ter essa apresentação. Ela vai ser enviada junto com o link da gravação. Esse webcast está sendo gravado. Você poderá acessar essa gravação através do link e através da peça de agradecimento que será enviada após o evento. Você receberá essas informações. E o Bruno Dolastro perguntou como é feito o failback do Virtual Standby. Então, uma vez que a VM de Standby seja ativada após um desastre, você pode fazer um Bare Metal Recovery a partir dessa VM, ou seja, gerando a mídia de recuperação do Access UDP, em formato ISO para você gravar no CD ou no pendrive. Você vai dar o boot na máquina de destino, né, a máquina que vai ser recuperada, e aí você pode selecionar como origem desse Bare Metal Recovery não um backup, mas aquela máquina de virtual standby que está em execução. Então as informações serão transferidas via Bare Metal Recovery de volta para o servidor, e aí ao final do processo basta que você desative um e ative o outro. Tá? Então essa volta é um pouco manual, mas ela é feita através desse processo de Bare Metal Recovery. Bom, se não houver mais dúvidas, então considero o webcast de hoje encerrado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, pelo tempo, pelas perguntas. Espero que o conteúdo tenha sido relevante e espero vê-los no próximo webcast. Lembrando que esses webcasts são recorrentes, são feitos mensalmente, sempre tratando de um tema específico dentro da solução. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.